Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos para mais uma análise jurídica. Dessa feita, vamos analisar a decisão do Supremo, através do Celso de Mello, que permitiu a instauração de inquérito contra o presidente da República e os seus desdobramentos jurídicos. Vamos analisar os fundamentos da decisão do Celso de Mello e, a partir dela, o que se desdobra, então, em relação ao inquérito e em relação ao presidente da República. E nesse vídeo eu ainda vou te responder o que pode fazer o presidente da República em relação ao inquérito instaurado e quem o representa, que são perguntas muito constantes nas minhas redes sociais e eu vou aproveitar o vídeo para tratar desses desdobramentos. Então vamos lá. Quais os fundamentos da decisão do Celso de Mello? Bom, a essa altura do campeonato, você já deve saber que o ministro Celso de Mello ele deferiu o pedido do Ministério Público de instauração de inquérito para apurar eventual crime comum cometido pelo presidente da República a partir das declarações do então ministro de Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro. Agora, saber disso não significa dizer que você entenda a decisão. O objetivo desse vídeo é que a gente destrinche a decisão. Meu saudoso avô dizia que você só sabe alguma coisa se você souber explicar. Então vamos explicar a decisão do ministro Celso de Mello a partir de 3 fundamentos. Basta com que você entenda 3 fundamentos. Calma. Se você é daqueles que é apressado e não quer me ver analisar a decisão do ministro Celso de Mello, inclusive com a leitura das principais partes da decisão, você pode ir direto para o resumo dos principais fundamentos, que está justamente no minuto e no segundo estabelecido na tela agora para você. Basta com que você arraste o vídeo até esse minuto indicado para que você possa ir direto para o resumo. Mas recomendo veementemente que você fique aqui comigo e analise todo o vídeo, analisando inclusive tudo aquilo que de importante disse o ministro Celso de Mello com as passagens fundamentais da sua decisão. Do contrário, vá direto para o resumo, para que você entenda exatamente o que o Celso de Mello decidiu e, portanto, como ele chegou à conclusão de que sim, o presidente da República deve ser investigado a partir do inquérito solicitado pelo Ministério Público Federal. Primeiro fundamento, ele diz que decorre do princípio republicano a possibilidade do presidente da República responder pela prática de crime comum e, portanto, sujeita-o aos atos de investigação. Esse é o primeiro fundamento. Guarde essa expressão, princípio republicano. Vejamos o que disse o Celso de Mello. Embora irrecusável a posição de grande eminência do presidente da República no contexto político-institucional, emerge de nossa Carta Política, impõe-se reconhecer, até mesmo como decorrência necessária do princípio republicano, a possibilidade de responsabilizá-lo penal e politicamente pelos atos ilícitos que eventualmente tenha praticado no desempenho de suas magnas funções. Preste atenção, primeiro fundamento, princípio republicano permite a investigação do presidente da República no que diz respeito à prática de crime comum, que é o caso. Ele diz mais, não obstante a posição hegemônica que detém na estrutura política e institucional do Poder Executivo, ainda mais acentuada pela expressividade das elevadas funções de Estado que exerce, o presidente da República, que também é súdito das leis, como qualquer outro cidadão deste país, não se exonera da responsabilidade penal emergente dos atos que tenha praticado, pois ninguém, nem mesmo o chefe do Poder Executivo, está acima da autoridade da Constituição e das leis da República. Essa parte, muito bem explorada pelos canais de comunicação, fala, e exatamente é isso que diz o ministro Celso de Mello, que ele diz aqui que o presidente da República não está acima da lei, o que é absolutamente correto em termos jurídicos. Daí a inquestionável possibilidade constitucional de submeter o presidente da República, não obstante a sua elevadíssima posição na estrutura hierárquica do país, a atos de investigação criminal. Preste atenção, o princípio republicano permite com que o presidente da República responda por crimes e, portanto, permite com que ele seja investigado. Então, atos de investigação criminal, quer na esfera dos organismos policiais competentes, quer no âmbito do próprio Ministério Público que dispõe, segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, de poderes investigatórios. Tudo bem. Primeiro argumento, portanto, é esse. Segundo fundamento. O artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal, institui o que se chama de imunidade penal temporária. Veja só,
O artigo 86 diz o seguinte, ó, admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Então, crime comum, Supremo, crime de responsabilidade, Senado, mas você precisa da aprovação de 2/3 da Câmara dos Deputados para tanto. Parágrafo 4º diz, o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Isso é o instituto da imunidade penal temporária tratada pelo ministro. Aqui é importante estabelecer o seguinte, ó, o presidente, na vigência do mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, todos os crimes comuns cometidos pelo presidente da República antes de assumir o cargo de presidente da República, ele não pode responder por isso de forma temporária, ou seja, durante o exercício do mandato. Os crimes comuns cometidos durante o exercício do mandato que não tenham relação com o exercício das suas funções também ficam paralisados e eles não podem, nesse caso específico, ser investigados e, nesse caso, existe obrigatoriamente uma paralisação, uma imunidade penal temporária nos termos do que diz o artigo 86, parágrafo 4º. O ministro Celso de Mello explorou esse dispositivo e disse o seguinte, ó, a despeito do irrecusável consenso doutrinário em torno da questão relativa à responsabilidade inerente ao princípio republicano, primeiro argumento, o legislador constituinte brasileiro introduziu no texto da nossa lei fundamental, artigo 86, um preceito que, outorgando ao presidente da República a prerrogativa de ordem política funcional, excluiu em determinada e específica situação da possibilidade de submissão a qualquer ação persecutória do Estado em juízo. Essa cláusula de exclusão, que inibe em caráter excepcional a atividade processual do poder público, impede que em sede judicial o presidente da República, enquanto durar o seu mandato, por isso temporário, possa ser responsabilizado por infrações penais comuns praticadas em momento anterior ao da investidura no cargo de chefe do Poder Executivo da União, bem assim por aqueles ilícitos penais que, embora cometidos na vigência do seu mandato, revelem-se estranhos ao ofício presidencial. Essa é a imunidade penal temporária estabelecida no texto da Constituição Federal, portanto, Instituto de Direito Constitucional. Ele diz ainda, o alcance concreto da cláusula constitucional que excepcionalmente defere ao presidente da República imunidade temporária à persecução penal, reflete-se na paralisação em juízo da própria atividade persecutória que incide sobre atos delituosos estranhos ao exercício das suas funções presidenciais, até que sobrevenha a cessação do mandato do chefe do Poder Executivo da União. Perceba que essa fundamentação ela é trazida pelo Celso de Mello para dizer lá no futuro, já que ele aceitou a instauração do inquérito, que não se aplica a imunidade penal temporária porque o crime é cometido durante a vigência do mandato, mas tem relação direta com o exercício das suas funções. Então, primeiro fundamento, o princípio republicano permite com que o presidente da República possa ser responsabilizado por crime comum e, em consequência, sofrer investigação para que essa responsabilidade possa ser apurada. No artigo 86, parágrafo 4º, nós temos a imunidade penal temporária, que se aplica aos crimes cometidos antes do exercício do cargo ou aqueles cometidos no cargo que não têm ligação com o exercício do mandato. Agora, aqueles cometidos no exercício do mandato que estão relacionados ao exercício das atribuições de presidente da República não tem a imunidade penal temporária como fator impeditivo à investigação desses crimes, é o fundamento do Celso de Mello. A terceira fundamentação, ou o terceiro fundamento do Celso de Mello, diz respeito à imunidade formal. A imunidade formal nada mais é do que a possibilidade que tem a Câmara dos Deputados de barrar a ação penal contra o presidente da República. Nós lemos isso exatamente aqui, ó. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, nos crimes comuns, no Supremo Tribunal Federal ele é processado, mas ele precisa da admissão dessa acusação por 2/3 da Câmara dos Deputados, o que se chama de imunidade formal. Disse o Celso de Mello, cabe assinalar por relevante que a instauração de processo penal contra o presidente da República perante o Supremo, na hipótese de delito cujo cometimento resulte de atos inerentes ao ofício presidencial, aqui ele está afastando a imunidade
penal temporária, uma vez eventualmente oferecida a acusação criminal, dependerá de prévia autorização da Câmara dos Deputados, nos termos do que prescrevem o artigo 51, inciso 1 e 86, caput da Constituição Federal. Esse ato autorizativo da Câmara Federal traduz, na realidade, requisito constitucional de procedibilidade, sem o qual não se legitimará, em face do ordenamento jurídico, a instauração perante o Supremo da persecução criminal contra o presidente da República nas hipóteses, insista-se, em que os atos delituosos a eles imputados guardem conexão com o exercício do mandato presidencial. Então, essa é a imunidade formal e o Celso de Mello afasta a imunidade formal porque ele diz que não se aplica à abertura de inquérito, ela se aplica tão somente à questão da ação penal propriamente. Ele diz o seguinte, a ratio dessa norma, que enseja a Câmara dos Deputados o controle preliminar sobre os fundamentos de qualquer formulação acusatória de índole penal apresentada contra o presidente da República, é ressaltada pelo Magistério da Doutrina, cujas lições acentuam a natureza político-jurídica dessa particular atribuição, eis que a finalidade dessa competência parlamentar consiste principalmente em obstar a instauração de pleitos infundados ou de lides penais temporárias que possam envolver com graves prejuízos ao interesse público a figura do chefe de Estado. Assinale-se, no entanto, que esse requisito de procedibilidade de extração constitucional não se aplica à abertura de inquéritos policiais ou de procedimentos de investigação criminal instaurados por iniciativa do Ministério Público. Então aqui estão os três fundamentos a partir dos quais o Celso de Mello entendeu ser possível a instauração de inquérito contra o presidente da República. Ele diz que o princípio republicano permite com que o presidente da República seja responsabilizado por crime comum e, portanto, sofra investigação. A imunidade penal transitória, que é aquela do artigo 86, parágrafo 4º, só se aplica aos crimes cometidos antes da posse no cargo de presidente ou, se concomitantemente ao cargo, apenas para crimes estranhos ao seu exercício. Ele diz que não é o caso. Os crimes aventados pelo Ministério Público estão relacionados com o exercício do cargo e, no que diz respeito à imunidade formal, a autorização da Câmara dos Deputados é para a instauração do processo, ação penal contra o presidente da República, inaplicável, portanto, aos inquéritos. Esses são os três fundamentos do ministro Celso de Mello para deferir a instauração do inquérito contra o presidente da República. Esses são os três fundamentos principais e, com eles, você explica a decisão como um todo. O resumo da decisão é isso aqui, embora eu tenha mostrado aqui todas as principais passagens da decisão do ministro Celso de Mello para os senhores e senhoras. E ele diz no final, em suma, nem a imunidade formal prevista no artigo 51, tampouco a cláusula de exclusão inscrita no artigo 86, parágrafo 4º, a imunidade penal transitória dessa mesma carta política, inibem a possibilidade de se instaurar na espécie procedimento de investigação penal. E aí ele instaura o inquérito contra o presidente da República. Existe uma crítica dos meios de comunicação no que diz respeito a essa decisão do Celso de Mello, porque ele tratou apenas dos crimes cometidos ou eventualmente cometidos pelo presidente da República, sem se referir aos crimes ou eventualmente crimes cometidos pelo Moro. Na verdade, o efeito prático disso é zero, porque uma vez instaurado o inquérito, a apuração vai levar em consideração tanto os atos do presidente da República quanto os atos do ex-ministro Moro. Algumas perguntas que eu vou adiantar nesse vídeo, uma vez que eu imagino que elas estariam aqui embaixo, é o seguinte. O presidente da República pode manejar habeas corpus em face da abertura da decisão que abriu o inquérito? Pode. Ele pode manejar e o Supremo Tribunal Federal é competente para o julgamento desse habeas corpus. A pergunta talvez mais interessante decorrente dessa é a seguinte. Quem representa o presidente da República nesse habeas corpus, por exemplo? Já que nós sabemos que a Advocacia Geral da União, em termos constitucionais, representa o ente União Federal e não a figura do presidente da República. Bom, a Lei 9.028/95 permite com que a Advocacia Geral da União faça a representação de autoridade pública desde que para atos relacionados ao exercício das suas atribuições. Então, embora a AGU represente a União em termos constitucionais, o inquérito investiga o presidente da República, que não se confunde com a União, mas a sua representação pode se dar por meio da AGU, justamente por conta da Lei 9.028, artigo 22, que diz o seguinte: a Advocacia Geral da União e seus órgãos vinculados, nas respectivas áreas de atuação, ficam autorizados a representar judicialmente os titulares e os membros dos poderes da República, das instituições federais, bem como os titulares dos ministérios e demais órgãos da Presidente da República, de autarquias e fundações públicas federais e de cargos de natureza especial de direção e assessoramento superiores daqueles efetivos, inclusive promovendo a ação penal privada
ou representando perante o Ministério Público quando vítimas de crime, quanto a atos praticados no exercício de suas atribuições legais, constitucionais ou regulamentares, no interesse público, especialmente da União, suas respectivas autarquias e fundações ou das instituições mencionadas, podendo ainda, quanto aos mesmos atos, impetrar habeas corpus e mandado de segurança em defesa dos agentes públicos de que trata este artigo. Então, o Presidente da República pode sim ser representado pela Advocacia Geral da União. Isso está na Lei 9.028/95, embora o inquérito seja contra o Presidente, sabendo que a Advocacia Geral da União representa o ente em juízo em termos normais. O que acontece agora? Bom, agora nós temos o inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal e nós vamos à fase de investigação. Se o Ministério Público, depois do inquérito, oferecer denúncia, ou seja, o início da ação penal, a Câmara dos Deputados precisa autorizar esse processo por 2/3 dos seus membros. A imunidade formal, lembrem-se, o Supremo, se autorizado, julga o crime do Presidente da República e o relator da ação penal é o mesmo do inquérito, no caso Celso de Mello. Isso está no artigo 74 do Regimento Interno do Supremo. A ação penal será distribuída ao mesmo relator do inquérito. Espero com isso ter trazido para os senhores e senhoras os fundamentos da decisão do Celso de Mello de forma fácil, de fácil entendimento. Esses são os 3 principais argumentos da decisão do ministro, bem como respondendo questionamentos que são decorrentes, ou seja, as decorrências jurídicas da abertura do inquérito, a possibilidade do HC, a possibilidade da representação pela Advocacia Geral da União e o que acontece a partir de agora com a possibilidade do inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal para investigar eventual crime comum cometido pelo Presidente da República. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.